Amém. Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus venha abençoar grandemente. E estamos aqui mais uma sexta-feira para ministrar a palavra de Deus, para orarmos juntos, para clamar ao Senhor e pedir a Deus que abençoe nossas vidas. Aleluia. Bom é louvar ao Senhor, bom é falar com Deus, um Deus que nos ama, um Deus que nos ouve, um Deus que tem cuidado, dos seus filhos, daqueles que lhe são fiéis. O Senhor tem sido fiel para conosco. Aleluia. Amém. A paz para a irmã Rose aqui em Porto Velho, para o irmão Legilson também aqui em Porto Velho, irmã Aldenira, quem mais está aí? Vai vendo aqui no notebook é melhor, né? Amém. Vamos fazer uma oração aqui já para nos apresentar a Deus e depois dar continuidade. Soberano e amado Deus, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos o Teu nome. Sim. E nos apresentamos, Senhor, para esse instante em que estaremos clamando, meditando, adorando o Seu nome. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, para que nada venha impedir o agir do Seu Espírito Santo. Inspira-nos, fortaleça-nos e fale-nos com a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens a ti cantarei louvores. Na presença dos homens a ti cantarei louvores. Aleluia. Amém. A paz também para a irmã Luzia, para a minha irmã Carminha, lá em Cacoal, amém? E a todos os outros aí que forem interagindo conosco e aqueles que acompanham em silêncio, né? Tem muitos que acompanham em silêncio, mas em tudo Deus seja louvado e glorificado. Hoje vamos meditar na palavra de Deus na carta aos Romanos, né? Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 7, que diz assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz:
haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. A paz também para Paula, lá em Paraná, né? Que Deus possa abençoá-la grandemente. Bom, a carta de Paulo aos Romanos, nos capítulos 14 e 15, o apóstolo dedica a sua carta a chamar os cristãos mais experientes para acolher os cristãos menos experientes. Ele fala sobre a tolerância com os fracos na fé, né, que devemos compreender as fraquezas, compreender a falta de ritmo na oração, no entender da palavra, mas isso não serve também como desculpa para a pessoa não evoluir, não crescer na fé e no conhecimento. Pelo contrário, Paulo fala a respeito da necessidade de um aperfeiçoamento de fé. E ele fala a respeito da união da igreja cristã para que cumprisse o principal objetivo, que é adorar a Deus e semear a palavra de Deus para que o pecador se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Paulo deixa bem claro aqui na carta aos Romanos que não existe outro objetivo da união da igreja. A união da igreja deve ser no sentido de salvar o pecador da condenação eterna, de chamar o pecador para o arrependimento. Tanto que na carta aos Romanos ele fala muito sobre a doutrina do pecado e sobre a doutrina da salvação, né? Ele discorre muito sobre essas doutrinas. E ao chamar o cristão para um compromisso de fé e para ajudar os mais fracos, Paulo fala a respeito de uma humildade no exercer isso. Não é porque a pessoa sabe mais do que o outro, não é porque a pessoa tem mais fé do que aquele que está começando, não é porque a pessoa tem mais resistência para orar do que aquele que está começando. Não é por isso que a pessoa vem se vangloriar acima dos demais, né, ou tripudiar em cima dos demais. Pelo contrário, tudo isso, toda essa admoestação, como ele cita na carta, deveria ser feita com humildade, né, reconhecendo a fragilidade e a fraqueza dos outros e sendo canal de bênção para que esses fracos possam crescer e também ser fortes. A carta ela não é direcionada para justificar uma fraqueza, mas para chamar o fraco para ser forte, para convocar o fraco para ser forte. E a maneira disso é aqueles cristãos mais experientes serem os puxadores da fé e também os ensinadores das doutrinas pelo conhecimento da palavra. Ao falar sobre a glorificação a Deus, Paulo cita aqui 2 Samuel, Salmos, ele cita Deuteronômios, ele cita Isaías, e ele destaca também que as escrituras do Antigo Testamento foram divinamente inspiradas para que pudesse ser útil aos cristãos, para que eles tivessem certeza de que Jesus Cristo é o Messias anunciado no Antigo Testamento. É o Messias que era esperado conforme as revelações dos profetas e conforme a esperança que havia entre os judeus, que viria da semente de Jessé aquele que salvaria o pecador da condenação eterna. E Paulo, na carta aos Romanos, destaca e deixa bem claro o senhorio de Jesus Cristo. Ele deixa bem claro que Jesus é o Messias, anunciado pelos profetas. E ele
ele chama os cristãos, então, para ter uma unidade e viver essa unidade, porque ali na igreja de Roma havia uma divisão também, porque os cristãos que eram judeus convertidos a Cristo, eles estavam resistindo e não estavam aceitando os gentios, que eram aqueles que, sem religião, sem fé nenhuma, sem aliança espiritual nenhuma com Deus, que se convertiam também através de Jesus Cristo. E os judeus convertidos, eles diziam que o Salvador era só para eles, que a promessa do Messias era para judeu. E Paulo, ele usa esses trechos aqui de Deuteronômio, de Isaías, de Salmos, de 2 Samuel, como referência do Antigo Testamento, para que os cristãos convertidos a partir do judaísmo pudessem aceitar os cristãos que não eram judeus, cristãos de outras etnias, de outras raças, de outros povos. E nessa afirmação que ele faz, ele busca no Antigo Testamento as afirmações em que demonstram e revelam a grande esperança que havia não só para judeus, mas também para os gentios. Portanto, a salvação na aliança de Abraão era para judeu, mas na aliança de Jesus Cristo, que é a aliança do Calvário, ou a nova aliança, ou aliança da graça, como queiram chamar, a salvação tornou-se acessível a todos, desde que creiam e desde que aceitem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é sobre isso também que Paulo discorre aqui no capítulo 15, orientando os cristãos mais fortes na fé, para que pudesse instruir os cristãos mais fracos a respeito da unidade do corpo de Cristo. Que Cristo morreu naquela cruz para todo pecador ser perdoado, desde que esse pecador se converta a Ele. Aceite Ele como Senhor e Salvador, aceite aquela morte da cruz como o último ritual de propiciação, o último sacrifício de um inocente em favor de um culpado. E Paulo deixa bem claro que essa unidade da igreja cristã, ela deve ter como objetivo a adoração a Deus através de Jesus Cristo. A igreja não pode ter um outro objetivo senão adorar e glorificar a Deus e anunciar a salvação de graça através da fé em Jesus Cristo. Esses são os objetivos da igreja e é nisso que os cristãos devem focar e é nisso que os cristãos devem concentrar suas forças, concentrar as suas energias e concentrar todo o trabalho da igreja. A igreja não pode desviar os seus objetivos. A igreja não pode fugir daquilo que é o seu compromisso. E Paulo deixa claro que, unidos em Cristo, no louvor a Deus, todos somos merecedores da graça e da misericórdia de Deus e estamos debaixo de uma mesma glória que é revelada através do poder do Espírito Santo. Paulo também chama os cristãos que essa união da igreja que não fosse apenas para aceitar. Quando ele fala que em acolher uns aos outros, não é só aceitar. É aceitar e pelejar para que o outro fortaleça. Ou seja, você vai ter que dispor seu tempo para orar pelos outros, você vai ter que dispor seu tempo para ensinar aqueles que querem aprender, você vai ter que despender do seu tempo para que você possa tirar as dúvidas dos novos convertidos. Não é só
olá meu irmão, olá minha irmã, eu te aceito e pronto. Não, não é isso. Essa aceitação, Paulo deixa muito claro aqui na carta aos Romanos, que é um comprometimento de fé dos cristãos mais fortes para ajudar a edificar os cristãos mais fracos. Então, o cristão que tem mais resistência na oração, ele tem que se dedicar na intercessão e tem que se dedicar a ensinar ao outro a orar e a orar cada vez mais. O cristão que tem conhecimento da palavra, ele tem que se dedicar a ensinar aos outros para que esses outros, através do conhecimento da palavra, possam viver conforme o Evangelho e da forma que agrada ao Senhor. E Paulo deixa bem claro também que essa união da igreja, ela deve ser por objetivo como fruto da misericórdia do Senhor através da obra de Jesus Cristo. Nós só glorificamos a Deus, nós só exaltamos ao Senhor e nós só temos essa liberdade de falar com Deus por causa do sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Ali ele conquistou a nós o direito de ser santificados diante de Deus, o direito de adorar e glorificar a Deus, o direito de orar e pedir a Deus conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade, e assim nós vamos conseguindo fortalecer. Então você pode observar que desde o início da era cristã, os cristãos já tinham essa predisposição de desviar os objetivos da igreja. Já tinha essa predisposição de deixar os compromissos da igreja para cuidar de outros compromissos e de usar aquele tempo e aquele espaço que é para a glorificação a Deus e para o ensino da palavra e para a pregação da palavra para outros fins, para outros objetivos, que não os propósitos específicos para a igreja. Paulo reforça aqui na carta aos Romanos a grande promessa de Deus de salvação a todos, e nós não podemos esquecer disso, e devemos anunciar, devemos pregar, devemos testemunhar. Às vezes a gente pensa assim, eu nem vou falar do Evangelho para essa pessoa porque ela não vai querer aceitar. Mas o nosso dever é falar. Aí se a pessoa não aceitar, é problema dela. Estamos livres daquela condenação, estamos livres daquela vida que se perderá. Mas, se anunciarmos o Evangelho e a pessoa se converter a Cristo, teremos galardões por essa alma que era condenada ao fogo do inferno e foi salva pelo sangue de Jesus. Amém? Paulo também chama os cristãos aqui, na carta aos Romanos, para que essa aceitação não fosse somente uma aceitação de aperto de mão, de cumprimento e de dizer olá, tudo bem, mas uma aceitação mesmo de não olhar a vida pregressa das pessoas, porque na igreja ali tem pessoas salvas e libertas pelo sangue de Jesus. E essas pessoas têm um histórico de vida. Ali tem a prostituta que não é mais prostituta. Tem o adúltero ou a adúltera que já não adultera mais. Tem o homicida que já não mata mais. Tem o corrupto que já não se corrompe mais. Tem os fraudadores que já não fraudam mais. Tem os mentirosos que já não mentem mais, porque foram transformados, foram regenerados. Então, esse passado pregresso, se a pessoa legitimamente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, confessou os seus pecados, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. Então a vida pregressa já não tinha mais sentido.
Porque uma vez aceitando a Cristo, já não havia mais condenação, já não havia mais o poder do pecado. Então isso é muito importante, porque às vezes os cristãos ficam julgando os outros pelo passado, ficam julgando os outros pelas suas práticas erradas, mas não conseguem enxergar a obra do Espírito Santo, que é a regeneração. E é isso que é o nosso objetivo, e é isso que é a nossa atenção, o nosso foco como cristãos. É observar a capacidade regeneradora que o Espírito tem na vida da pessoa. E aquele que fazia tudo isso e aquela que fazia tudo aquilo já não faz mais, porque foi regenerada. Já tem um novo caráter, já tem uma nova personalidade, já foi moldado ou moldada pelo Espírito Santo de Deus, tornou-se uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a carta aos Romanos ela é uma carta muito interessante, porque ela revela a condenação do pecado, mas ela esclarece a respeito do limite da lei, que a lei é o aio, ele vem como um tutor para conduzir, para despertar a pessoa sobre o pecado e sobre a condenação, mas a lei não salva. O que salva é o sangue de Jesus. Né? Então, é obrigatório cumprir a lei, né? Devemos cumprir a lei, mas a salvação não é pelas nossas atitudes, por ser bonzinho, por ser caridoso, por ser santinho, não. Somos salvos pelo poder do sangue de Jesus, e o próprio Paulo, em outras cartas, ele chega a dizer que todos nós não conseguimos ser santos o suficientes para que não crie em nós a soberba de dizer: eu não preciso do sangue de Jesus, eu sou santo o suficiente e não preciso do sangue de Jesus. Então todos nós temos lá alguma fraqueza, para que possamos nessa fraqueza nos fazer forte, para que possamos nessa fraqueza superar os nossos limites na fé, pela fé e com fé, para que possamos então resistir ao mal e viver ao espelho de Jesus, né? Inspirados por Jesus Cristo. E assim, gentios, gregos, romanos, judeus, todos tornaram-se um só povo. E esse povo é o povo cristão. Né? A salvação já não era mais apenas para judeus. E Paulo deixa claro que em momento algum Deus descartou os judeus. Porque também os gentios, de outro lado, eles contestavam isso, né? Não, mas vocês crucificaram a Jesus. Foram vocês que mataram Jesus, então vocês viraram inimigos de Deus. Veja só, o que houve é que pela antiga aliança, a salvação já não era mais automática puramente por ser um judeu. Pela nova aliança, a salvação é pela fé. E a fé consiste em crer e aceitar. Ali na antiga aliança bastava ser da descendência e pronto, era o que os judeus imaginavam. Sou descendente de Abraão, estou tranquilo, né? Posso fazer o que quiser, que já estou salvo só pelo fato de ser descendente de Abraão. E não é isso. E no cristianismo também existe aquele pensamento: eu sou cristão, Cristo já morreu por mim, o sangue dele tem poder para me purificar de todo pecado, então vou viver por aí do jeito que eu bem quiser, fazendo o que eu bem quiser, né? E pecando deliberadamente. E não é isso. Tanto é que na carta aos Coríntios, o mesmo Paulo alerta aquela igreja ali da cidade de Corinto, dizendo que não é pecando demais que vai superabundar a graça de Deus. Porque eles imaginavam o seguinte: quanto mais pecava, mais Deus era misericordioso e melhor seria para eles, que aí eles iam abundar na misericórdia. E não é isso. Né?
O nosso esforço pela santificação ele tem que acontecer. O nosso esforço de imitar a Cristo tem que acontecer. A nossa luta, a nossa vontade de aproximar a Cristo deve acontecer. Agora, nós precisamos compreender que quando nós nos reunimos como cristãos, não é para outro objetivo senão glorificar a Deus através de Jesus Cristo. Buscar o conhecimento da palavra para que o Espírito Santo regenere a nossa vida e anunciar o Evangelho para que outros pecadores se arrependam e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar, clamar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe e pedir a Deus que, se você é mais forte, você possa ajudar o cristão mais fraco. Se você é fraco, que Deus possa colocar diante de você um cristão mais forte para te ajudar na fé, para te incentivar na fé. E assim você pode então compreender o poder da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores. Nesse momento, Senhor, nos colocamos diante da Sua presença, em louvor e adoração ao Seu nome, em clamor e em misericórdia. Queremos, meu Deus, que Tu, Senhor, na Tua infinita graça, venha, Senhor, operar maravilhas em nosso meio. Venha nos ensinar, através da Sua palavra, a crescer na fé. Venha nos ensinar, através da palavra, para que possamos fortalecer na fé. Venha nos inspirar, através da palavra, para que possamos abandonar a velha criatura e buscar a nova vida em Cristo. Assim, Senhor, diante da Sua graça e diante do Seu poder, queremos, meu Deus, aqui nesse instante, nesse momento, Senhor, nos despedir de nós mesmos. Reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade humana e dizer que somos insuficientes para alcançar a Sua misericórdia sozinhos. E por isso declaramos o poder e autoridade do sangue de Jesus para nos purificar, para nos transformar, para nos regenerar, para nos salvar da ira vindoura, para nos salvar da condenação eterna. Queremos, meu Deus, clamar e pedir a Ti neste momento, Senhor, pela nossa unidade da fé. Que venhamos ser unidos na fé num só objetivo, que é adorar e glorificar o Senhor. Que devemos ser unidos na fé com o único objetivo, Senhor, de glorificar o Seu nome, de render graças e louvores a Ti, de prestar culto racional a Ti. Que quando nos reunirmos, meu Deus, que sejamos para meditar na palavra e para glorificar o Seu nome. Que não seja para outra razão, para outro objetivo. Porque foi para isso que Tu nos chamou. Foi para isso que Tu nos separou entre milhares e milhares. Foi por isso, Senhor, que Tu nos constituiu antes da formação do mundo, para que pudéssemos estar entre os eleitos Seus. Assim, meu Deus, clamamos e pedimos que Tu nos ajude, Senhor, a governar nossas vidas, a governar os nossos pensamentos. Que Tu nos ajude, meu Deus, a desenvolver a nossa fé e o nosso conhecimento. Que Tu nos ajude, Senhor, a viver a cada dia na inspiração da Sua palavra. Que nós possamos, meu Deus, ser fortalecidos no Espírito de maneira, Senhor, que possamos crescer na fé. Mesmo, Senhor, que existem outros que sejam mais fortes, mesmo, Senhor, que existam outros que sejam mais conhecedores, que isso não seja razão e motivo para limitarmos, para escorar a nossa fé na fé de outro, para escorar a nossa busca e conhecimento no conhecimento de outro, mas que possamos ter o nosso esforço diário, que possamos ter a nossa comunhão diária com o Teu Espírito Santo.
Clamamos e pedimos, meu Deus, porque queremos glorificar a Ti com alegria, queremos glorificar a Ti com amor, não por obrigação, não por medo ou por força, mas queremos, meu Deus, ter a nossa mente aberta para aceitar. Isso também, meu Deus, não é razão, não é justificativa para aceitar os erros nossos ou de outros, porque aqueles que praticam são abomináveis. Porém, aqueles que aceitam também estão debaixo do mesmo jugo. Assim, Senhor, que saibamos separar a injustiça da justiça, que saibamos separar o errado do certo, que saibamos, meu Deus, compreender as razões da fé. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a aceitar uns aos outros. Ajude-nos a não ficar observando o passado de ninguém, a não ficar medindo o passado de alguém, mas que nós possamos lembrar que também, Pai, temos uma carga de pecado que foi perdoada por Ti, uma carga de pecado que foi levado naquela cruz e que hoje já não tem mais sentido e que hoje já não tem mais razão. Por isso, meu Deus, clamamos que Tu mude o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que venhamos crer cada vez mais, para que venhamos aceitar cada vez mais, para que venhamos nos desenvolver cada vez mais. Ajude, Senhor, o fraco a fugir de suas fraquezas. Ajude, meu Deus, aquele que tem pouco conhecimento a buscar mais. Ajude, meu Deus, aquele que ora pouco a orar mais. Ajude, meu Deus, cada um, Senhor, a desenvolver a sua fé, a crescer em sua fé, para que possa, dessa maneira, Senhor, estar não só estruturado em si, mas pronto para ajudar os outros. Que possamos compartilhar a sua palavra, que possamos anunciar o evangelho da salvação, que possamos dizer para muitos: a salvação chegou e é de graça, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ali Ele pagou pela nossa culpa, ali Ele pagou pelo nosso pecado, ali Ele pagou pelas nossas transgressões, para que diante do Deus Altíssimo e Soberano não nos apresentássemos como culpados, mas como inocentes. Que o juízo da cruz, meu Deus, seja a razão da nossa fé. Que o juízo da cruz, Senhor, seja o motivo da nossa esperança. Clamamos e pedimos, meu Deus, que Tu, Senhor, possa fortalecer aquela pessoa a qual nós estamos orando. A mãe que ora pelo filho, o filho que ora pelos pais, o amigo que ora pelo outro amigo, a amiga que ora por outro amigo, o parente, o estranho, o desconhecido, aquele, meu Deus, que tem anunciado a sua palavra, dê inspiração, dê sabedoria, dê conhecimento, para que possam, meu Deus, aleluia, anunciar com ousadia, anunciar com fé, anunciar com conhecimento. Clamamos e pedimos, meu Deus, que cada um, Senhor, que tem o mínimo do conhecimento do seu plano de salvação, que seja ousado no falar, que seja corajoso a pregar, que não silencie, que não se cala, mas que possa ajudar o pecador a se descobrir na fé, que possa ajudar o pecador a encontrar a Jesus, porque esse é o motivo da união da fé. Esse é o motivo da união do corpo de Cristo. Clamamos, meu Deus, também, Senhor, por aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas enfermas, que precisam da sua misericórdia, que precisam, meu Deus, da sua bênção. Porque, meu Deus, tentam, Pai, de todas as formas, tentam, meu Deus, de todas as maneiras, as soluções por si próprios. Mas somente em Ti, meu Deus, encontrarão respostas. Somente em Ti, meu Deus, acharão os caminhos. Clamamos e pedimos, Pai, que o doente seja curado, que o enfermo seja sarado, para que haja
a boa vida, o bem-estar. Também clamamos, meu Deus, pela família em conflito, pela família em contenda, pelo casal que não se entende, pelo marido, pelo companheiro, Pai, que trai a companheira, pela companheira, meu Deus, que também é injusta com seu companheiro. Clamamos e pedimos, meu Deus, por aquele filho rebelde, por aquela filha rebelde. Clamamos, meu Deus, por aquele marido que não aceita a conversão, que não aceita que a esposa está na sua presença. Mas também pedimos, Pai, que eles também se convertam, que eles também aceitem e que eles também, meu Deus, sejam fervorosos adoradores e que possam estar unidos na graça e na fé, em nome de Jesus Cristo. Clamamos e pedimos, meu Deus, salvação de almas. Clamamos e pedimos, meu Deus, abundância de salvação. Livra, Senhor, o pecador da condenação eterna e use cada um de nós para ser ousado no pregar, para ser ousado no testemunhar, para ser ousado no falar. Clamamos e pedimos, meu Deus, que a sua glória, que o seu poder e que a sua autoridade, Senhor, alcance cada um. Que o seu poder, que a sua autoridade, Senhor, seja com cada um. Louvamos, adoramos e glorificamos, meu Deus. Que o fraco, meu Deus, possa se fortalecer e que o forte, meu Deus, não venha criar vaidade, mas que seja humilde o suficiente para socorrer, para ajudar. E que cada um, meu Deus, assuma o seu compromisso de anunciar o Evangelho, de comunicar a salvação de graça através de Jesus e a necessidade do arrependimento para o perdão dos pecados. Clamamos, meu Deus, também neste momento para os endividados, que estão, meu Deus, falidos, que estão, meu Deus, com longos juros, longos financiamentos, que possam, meu Deus, haver assim, Senhor, portas abertas e grandes bênçãos a cada um. Queremos apresentar também, Senhor, essas pessoas que são vítimas de amarramentos, de feitiços, encantamentos, pactos, alianças do mal. Essas pessoas, meu Deus, que de alguma forma, Senhor, partiram para a idolatria, partiram, meu Deus, para o ocultismo, partiram, meu Deus, para o paganismo e abandonaram a fé em Ti, ou sequer nunca te creram em Ti. Que possam, meu Deus, perceber, Pai, os seus erros, as suas idolatrias, os seus pecados, e possam se arrepender para que sejam salvos e libertos em nome de Jesus Cristo. Apresentamos, meu Deus, aquelas pessoas que são dadas como loucas, aquelas pessoas, meu Deus, que estão, Pai, diagnosticadas com esquizofrenia, com qualquer tipo de doença mental, com depressão, solidão, ira, revolta, vingança, que essas pessoas, meu Deus, tenham o coração transformado e regenerado. A humanidade, Senhor, está ficando cada vez pior. A humanidade, Senhor, está ficando cada vez mais perversa. E sabemos que a multiplicação da maldade é profética. Que perto da segunda vinda de Jesus, Senhor, a maldade humana seria generalizada. Seria difícil confiar no seu semelhante, no seu próximo. Seria difícil confiar nas pessoas, até mesmo da família. E estamos, meu Deus, vivendo isso. No mundo inteiro, Pai, as pessoas clamam por paz, desejam paz, buscam paz, mas não encontram. Não conseguem encontrar essa paz. Porque essa paz só está em Ti. Somente em Ti, meu Deus, teremos paz. Somente em Ti, meu Deus, estaremos seguros. Somente em Ti, meu Deus, estaremos protegidos e blindados de todo o mal. Clamamos e pedimos também, meu Deus, para que o nosso país, Pai, entre em harmonia, entre em paz, que haja unidade do nosso povo e que possa sim, meu Deus, haver, Senhor, a reintegração familiar, a reintegração de famílias, a reintegração de propósitos, a reintegração de objetivos. Que possamos, meu Deus, firmar, Senhor, em nossos objetivos,
para que possamos assim, Senhor, crescer na graça e na fé. Oramos e clamamos, meu Deus, para que as pessoas, Pai, estrangeiras que buscam em nosso país aquilo que não encontrarem em sua terra, aquilo que não encontrarem em sua nação, que aqui possam ser acolhidos, não só, meu Deus, no sustento, não só, Senhor, em oportunidades de vida, mas que possam ser acolhidos também na fé. Aos refugiados, aos imigrantes, que todos, meu Deus, sintam-se também acolhidos. Também queremos apresentar, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que saíram do Brasil, que foram para outros países, em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidades que não tiveram aqui, em busca de sonhos que não foram possíveis realizar aqui. Que possa, meu Deus, também, onde estiverem, serem alcançados pela sua graça, serem alcançados pela sua misericórdia, serem alcançados pelo seu amor. E que possam, meu Deus, serem achados teus, e que possam, meu Deus, ser grandemente abençoados aonde estiverem. Clamamos e pedimos, meu Deus, que a fé de todos, Pai, em todo lugar, em todo momento, seja em Jesus Cristo. Que possamos crer que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Redentor. E por Ele chegaremos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, oramos e clamamos. Amém. Amém. Hoje é o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Estamos hoje meditando em Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 15, que vai aí do versículo 1 até o versículo 13, onde Paulo convoca a igreja cristã que estava em Roma para que fosse acolhedora, para que os cristãos mais fortes acolhessem os mais fracos, para que aquele que orava mais pudesse orar por aquele que orava menos, que aquele que conhecia mais da palavra pudesse ensinar para aquele que conhecia menos. E essa união do corpo de Cristo é que provoca o crescimento da fé e o crescimento do reino. Quando cada um faz a sua parte na evangelização, na missão, na pregação da palavra, o reino avança, e é um dever de todos nós. E quando Paulo falava a respeito da unidade dos cristãos romanos, ele falava não só na união de gentios com judeus, judeus com gentios, mas ele falava também na unidade
com o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é o Inspirador e que é aquele que gera em nós o bom fruto. Aqui na carta aos Romanos, Paulo também fala sobre o fruto do Espírito, que nós precisamos ter esse fruto, que aparece ali na carta aos Gálatas, capítulo 5, mas que nós devemos produzir os bons frutos do Espírito. E esses bons frutos do Espírito, ele não pode vir como uma obrigação, como uma penitência, mas os bons frutos, eles devem sair de nós como atitudes transformadas. Tem que sair de nós naturalmente por amor, né, aos demais. E o fruto do Espírito, ele gera em nós o quê? Uma grande transformação de vida. Não existe cristianismo sem mudança de vida. Não existe conversão se o cristão não tiver mudança de vida. Não existe unidade com Cristo se a pessoa não deixou a velha criatura, as velhas práticas, os velhos pecados, o velho comportamento. Se ele não abandonou isso, não há um cristianismo nessa pessoa. Essa pessoa ainda não é um cristão completo. Portanto, cada um de nós, né, ou forte ou fraco, precisa permitir ao Espírito Santo fazer a obra da regeneração. Precisa permitir ao Espírito Santo que trabalhe no coração dessa pessoa uma mudança de vida e uma mudança de atitude. E tudo isso, a unidade para glorificar Deus, a unidade para pregar o reino de Deus, a unidade para ensinar os outros, a unidade para que o Espírito Santo desenvolva o fruto em cada um de nós, tudo isso vai gerar no cristão o quê? A esperança. E qual é a esperança do cristão? Hoje, devido ao avanço da teologia gospel e da teologia da prosperidade, o cristão está muito focado nas coisas materiais. Qual o objetivo da fé? Fazer uma campanha para comprar uma casa, fazer uma campanha para sair da moto para o carro, fazer uma campanha para curar, para libertar, fazer uma campanha... Não, o objetivo da nossa fé é louvar e glorificar a Deus, e através do fruto do Espírito em nós, vai haver uma grande mudança e transformação de vida, e isso vai gerar a grande esperança que é a salvação da nossa alma. O destino do nosso espírito é preparar o nosso espírito para voltar para Deus e não permitir a condenação do pecado, a condenação do mundo, que é o lago de fogo, o lago do profundo abismo, o lugar de choro e ranger de dentes, o lugar de profundo sofrimento. Que nós possamos viver essa confiança e ter a esperança em nosso coração e nossa mente de que uma vez com Cristo estamos salvos e libertos da ira vindoura, da condenação eterna, do juízo final. Aquele que verdadeiramente está em Cristo não passará pelo juízo final, mas aquele que pensa estar em Cristo, mas não vive conforme o Evangelho, esse será julgado e condenado com o mundo. Então que nós possamos preparar o nosso espírito para voltar para Deus, porque essa é a maior das nossas esperanças. Essa é a principal esperança do cristão. Esse é o principal objetivo da fé. Essa é a razão de estarmos na fé. Preparar o nosso espírito para voltar para Deus. Porque a nossa vida, como fala em Eclesiastes, né, é como uma neblina. A qualquer momento a gente sofre um acidente e morre. A qualquer momento vem uma doença incurável e morre. Uma bala perdida, um assalto, um acidente, enfim, qualquer coisa. E a nossa única herança é a nossa alma, o destino do nosso espírito. Né? A nossa única herança é a vida eterna. E essa é a única e maior das esperanças do cristão. E por isso devemos descolar o nosso pé do chão,
sair da nossa zona de conforto e anunciar que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus está em nós e que a salvação é de graça através de Jesus Cristo. Faça isso e você será um bem-aventurado. Faça isso e você vai ver a ação de Deus em sua vida, o agir de Deus na sua vida. Seja um ganhador de almas, seja um semeador do Evangelho, seja uma testemunha eficaz de um Cristo vivo e ressuscitado, de um Cristo que ressuscitou e está vivo. Amém? Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado na sua vida, na sua causa, na sua família e naquilo que você espera e pede em oração. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a teu nome, Jesus. Então derrame-se na presença do Senhor. Quando você estiver unido com o corpo de Cristo na congregação, quando você estiver unido para adorar, para glorificar Deus, faça isso com grande amor, faça isso abrindo o seu coração. Rasga o seu coração e não as vestes. Abra o seu coração para uma adoração sincera e verdadeira, para um louvor que agrade a Deus. E para isso, viva a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, ajude os mais fracos, ensine o que menos conhece, pregue o evangelho do reino, para que o pecador se arrependa e venha para a salvação de graça, através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Que isso possa ser a razão da nossa fé, que isso possa ser a razão da nossa grande esperança. Permita o Espírito Santo te regenerar, permita o Espírito Santo te fazer de novo, permita o teu Espírito Santo mudar a sua vida, permita o Espírito Santo transformar a sua vida. E Paulo, ao concluir a carta aos Romanos, ele pede a oração dos irmãos, para que os irmãos também orassem por ele, mesmo ele sendo um exemplo de fé, um exemplo de oração, ele pediu oração, e que isso seja como um sinal da humildade que deve estar em cada um de nós. Não é porque nós conhecemos mais, oramos mais, que vamos dizer, eu não preciso que você ore por mim. Pelo contrário, orai uns pelos outros. Esse é o ensinamento, né? Essa é a base da nossa fé, orai uns pelos outros, né? E Paulo faz as orientações finais aos irmãos romanos, chamando eles para esse compromisso de fé, para essa mudança de caráter e de personalidade que não é feita por nós, mas é obra do Espírito Santo, mas precisa da nossa colaboração. E qual é a nossa colaboração? A permissão. Qual é a nossa colaboração? Permitir que o Espírito Santo nos transforme. Permitir que o Espírito Santo nos molde. Permitir que o Espírito Santo nos transforme. E assim haverá grande alegria. E assim haverá grande livramento. E assim haverá grande paz. E assim haverá uma grande felicidade. E o que mais impressiona no cristianismo é o cristão estar em paz, mesmo em momento de tribulação. Que paz é essa? A certeza de que em Cristo ele está seguro, que nem a morte o vencerá, porque a morte para o cristão não é o fim,
mas é o começo da libertação dessa vida de pecado para a ligação eterna e definitiva com o Senhor. Amém? Que assim possamos crer e aceitar em nome de Jesus. Pai amado, bendito, soberano, estamos encerrando neste momento esse período de clamor, esse período de meditação, esse período de adoração. Sabemos, meu Deus, que Tu mereces muito mais, mas esse pouco, Senhor, foi com amor. Esse pouco, meu Deus, foi com fé. Esse pouco, meu Deus, foi com reverência. Assim, meu Deus, clamamos que as nossas orações cheguem à Sua presença. Não temos méritos para isso. Não há em nós motivos e razões para isso. Mas é pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. É por causa da misericórdia de Jesus ali no Calvário que alcançamos esse grande privilégio de falar contigo. Assim, meu Deus, declaramos mais uma vez Jesus como Cristo, como Salvador, como Messias anunciado pelos profetas. Declaramos, Senhor, mais uma vez abertamente que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e pedimos a graça e a misericórdia. Que possamos ser útil para o Teu reino, que possamos ser manancial de bênção, que possamos, Senhor, ser luz e não trevas, que possamos ser o sal da terra, que possamos, meu Deus, ser ferramentas do Espírito Santo no Teu reino. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um, agora e sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada lar, em cada família. Em nome Amém. de Jesus. Seja grandemente abençoado, grandemente abençoada e multiplique essas bênçãos para muitas pessoas. Aleluia. Boa noite. Deus seja louvado.